pessoal, tudo bem? Todo mundo começou a ler o livro já? Tá quase terminando, né? Vamos falar sério. Então, na nossa última aula, nós paramos no personagem José Dias. José Dias é um daqueles personagens coadjuvantes, que a gente chama de personagens secundários, mas são personagens muito importantes na obra. José Dias tem um papel interessantíssimo nesse texto. Aliás, eu falei interessantíssimo, não foi à toa. José Dias é conhecido na crítica literária pelos professores, por aqueles que escrevem sobre Dom Casmurro e sobre Machado de Assis, como o adorador dos superlativos. Então, ele sempre nas suas frases, nas suas construções, nos seus discursos, nos seus diálogos com as pessoas da família e com as pessoas da alta sociedade carioca, ele gostava dos superlativos. Então, era amadíssimo, interessantíssimo. Então, tudo para ele era na base dos superlativos. Mas como José Dias entra para a família de Bentinho? Na última aula, nós falamos que o pai do Bentinho era um político bastante influente, só que ele morre muito cedo. Dona Glória também torna-se então viúva muito cedo. E era muito comum na sociedade daquela época as mulheres não estarem preparadas para assumir a responsabilidade do lar, a responsabilidade da família. Dona Glória, então, era uma mulher de posses, né? Eles tinham várias casas de aluguel, comércio, a gente já falou sobre isso. Bentinho era, para aquela sociedade, um homem rico, o único herdeiro daquela família. José Dias, enquanto o pai de Bentinho ainda estava vivo, aparece certa vez na casa se apresentando como um médico. Naquela época chamado de médico, boticário, farmacêutico, mas conhecedor, né, da medicina e das curas e de quais os remédios a serem adotados, digamos assim. Acontece que ele estava mentindo. Ele chega na casa deles, a obra, ela se passa, começa, o tempo dela é 1857. Então, a obra é publicada em 1899, mas a gente tem o que a gente chama de presente histórico, que a narrativa começaria em 1857. Então, era muito comum naquela época os médicos e boticários não terem consultórios próprios, muito menos clínicas, como a gente tem hoje, né? Então, eles iam às casas, visitavam as pessoas. Em outras obras, no período do romantismo, tem uma obra muito interessante, que é Inocência, de Visconde Tuné, em que tem um personagem principal que é o Cirino, que ele não se apresentava como médico, ele já se apresentava logo como um boticário prático, que aprendeu com um certo professor na capital o poder das plantas medicinais, e ele andava pelo interior do país aplicando então esse medicamento. Mas o José Dias não, ele chega numa casa de pessoas ricas, né, da burguesia carioca, e se apresenta como médico. E ele consegue curar um escravo da família. Tempos depois, alguma pessoa, integrante da família, adoece, ele também cura. E o pai do Bentinho fica impressionado com ele. E como ele era um homem de muito dinheiro, queria ficar com um médico particular dentro de casa e convida o José Dias para residir ali junto com eles. Na hora, José Dias não aceita. Diz que vai pensar e tal, mas praticamente no dia seguinte o José Dias já está lá na casa se oferecendo para morar lá. Então, o José Dias é uma dessas tantas pessoas que a gente conhece até hoje que usa de certos subterfúgios para poder ter, vamos dizer assim, influência sobre as pessoas, para usar de jogo de conveniência. Foi isso que o José Dias fez. E ele deu uma cartada muito certeira de dentro daquela casa. Como eu disse, o pai de Bentinho morre logo, e aí o José Dias já tinha confiança da Dona Glória, já residia por ali, já não causava nenhum tipo de suspeita para a família nem para a sociedade, um homem que não era, né, da família e tudo mais, e fazer parte ali. Então o José Dias fica tomando conta dos negócios. Naquela casa onde Bentinho tinha 15 anos, que é quando a história, né, tem esse enredo que a gente vai falar sobre o encontro e o despertar do namoro, que é o próprio José Dias que vai identificar, não é identificado por Bentinho, e aí a gente fica pensando, e a Capitu? Será que a Capitu já tinha, né, sentido a afeição, sentido a questão que eles estavam eram em namoro e não em brincadeiras de infância? Cresceram juntos, casas vizinhas? Pois bem, José Dias, então,
é que vai ser o tutor ali daquela família da Dona Glória. Mesmo tendo mentido que era médico, depois ele vai confessar que mentiu, mas enfim, mesmo assim ele consegue credibilidade da família. Outra característica que os escritores, os críticos, os professores sempre ressaltam em José Dias é a característica que ele tinha de, nos seus discursos, para causar pompa, para querer aparecer, para poder convencer mais ainda, como eu disse, essas pessoas que querem muita influência, essas pessoas que usam do jogo de conveniência, desses subterfúgios, elas usam isso inclusive no seu discurso, na sua fala. E ele enfeitava a sua fala com superlativos. Então, tudo para ele era interessantíssimo, importantíssimo, finíssimo, enfim. Ele usava roupas, né, daquela época bastante conservadoras, quando ninguém usava ainda calças com presilhas no suspensório e gravata também com prendedor. Então ele procurava se apresentar para a sociedade representando a família da Dona Glória, representando a família do Bentinho, de uma forma muito conservadora, muito contento para aquela época da sociedade burguesa então. E aí a gente retoma de onde eu parei, que é a curiosidade que ele desperta em Bentinho. Bentinho está contando a história pra gente, não vamos nos esquecer que é uma obra de memórias. Mas o José Dias, quando ele desperta essa curiosidade em Bentinho, ele também vai começar a caracterizar a Capitu de uma forma muito negativista. Como assim negativa? Ela é uma moça atrevida, irreverente, muito saidinha, Dona Glória, a Capitu. E como a senhora tem planos de que Bentinho vá para o seminário, não seria muito de bom tom que Bentinho e Capitu continuassem assim tão próximos um do outro, já que a senhora tem planos para Bentinho ir para o seminário. E agora a gente chega num outro ponto muito importante do livro, que talvez é o grande conflito dessa obra e é um dos outros aspectos que Machado de Assis usa para criticar as instituições até então cristalizadas e até hoje cristalizadas. Quando a gente vai para a questão do seminário, nós temos dois pontos a tocar. Um é a questão da maternidade. A maternidade é um assunto recorrente nas obras machadianas. Quando nós estudamos Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós vamos lembrar que a Virgília, amante de Brás Cubas, quando ela conta para Brás Cubas que está grávida, depois ela conta que teve que sofrer um aborto, que perdeu a criança. Tá. A Dona Natividade, uma personagem muito interessante de um ótimo livro de Machado de Assis, que é Esaú e Jacó. A Dona Natividade vai ser mãe dos gêmeos. Que o título do livro é Esaú e Jacó, mas o nome dos gêmeos é Pedro e Paulo. E a história de Machado de Assis, esse romance Esaú e Jacó, ele vai nos dizer que os dois já brigavam desde o ventre, que a Dona Natividade ela passava tão mal que não é possível, aqueles dois deveriam ter uma personalidades muito fortes, que pareciam dois irmãos que já brigavam desde o ventre. Dona Natividade passou muito mal durante toda a gravidez. Então, nós temos uma questão de maternidade no livro Esaú e Jacó. Depois, a Dona Natividade, depois do nascimento das crianças, ela ainda continua sofrendo, porque os dois disputam o amor da mãe. E a Dona Glória não conseguia engravidar. Dona Glória não conseguia ter o seu filho. Por fim, ela fez uma promessa. Ela fez uma promessa na igreja, para o seu padre de costume, para o seu pároco, que se tivesse um filho, ele iria para o seminário e seria padre. Então a Dona Glória fez um compromisso, antes mesmo de Bentinho ser concebido, para que ele fosse para o seminário. E aqui nós temos um tema que foi recorrente no romantismo e que continua sendo recorrente no realismo, mas por abordagens diferentes. Então, assim, Bentinho iria para o seminário, Bentinho amava Capitu, Bentinho tinha vocação para ser padre. Sabe quem é que vai conseguir conversar com Bentinho sobre ser padre
padre ou não ser padre? Casar ou não casar? Qual seria o destino para a vida dele então? Sabe quem ajuda Bentinho? Bentinho está aí com 15 anos. Capitu tem 14, de acordo com a história. E quem vai ajudar Bentinho a pensar sobre ir para o seminário ou não ir para o seminário é a Capitu. E aí a gente continua na próxima aula.